A graça e a paz para a igreja, amém? Deus nos abençoe neste primeiro domingo do mês e primeiro do ano de 2014. Estávamos cantando Meu Desejo é Te Honrar e cumprir a vontade do Senhor por onde quer que andemos. E não é sempre fácil deixar que outro assuma o volante, a direção do veículo que conduz a nossa vida. É por isso que quando estamos dirigindo e há outro motorista ao lado, sempre dá palpite. Porque não é fácil se deixar conduzir. Eu me lembro que uma certa vez alguém se convidou para estar conosco aqui no Japão. E vinha lá da Austrália. E nós olhamos o perfil no Facebook e a minha esposa se assustou com o perfil. E para ela, a pessoa era muito diferente daquilo que nós somos aqui. E nós lembramos do valor da hospitalidade e que ele deveria ser bem recebido. E qual foi a nossa surpresa quando essa pessoa chegou, na sua simplicidade? Eu quase me assustei quando eu vi chegando, tão desprovido de si mesmo, tão despreocupado com a aparência. E nós o tratamos bem aqui, a igreja o recebeu bem. Ele ficou admirado com a nossa hospitalidade da igreja. E quando me tocou a vez de ir à Austrália, e eu cheguei lá, ele apareceu de repente, ele morava longe, apareceu e disse: eu quero levar o pastor para conduzir a cidade. Sabe, não é fácil. Uma viagem pode ser muito longa ou muito curta. Depende quem está com você no volante. Quer ver um exemplo de uma viagem difícil? Quando duas pessoas não falam o mesmo idioma, querem conversar, mas não tem assunto. Com a Silvana não é difícil, mas para a maioria é. Não é? Porque a gente não sabe o que dizer, como se comunicar. A viagem parece mais longa. E ali na Austrália, com o Bernie, a gente se entendeu muito bem. E eu tive que deixar ele me guiar. Primeiro, porque eu não dirijo na Austrália. Segundo, porque eu não conhecia o caminho. E terceiro, porque eu não sabia para onde ir. Você entende? Quando você colocou Jesus para conduzir você, você tem que se assentar com Ele e deixar que Ele dirija a sua vida. E você não pode ser instrutor de autoescola para Jesus. Jesus não é por aí. Jesus, o Senhor não fez o cacunim. Ele sabe o que está fazendo. Descanse. Deixa que Ele instrua você por todo o caminho. Amém? 2014 está aí. Quem vai assumir o volante da sua vida é o Senhor Jesus. Abra comigo a Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, o capítulo número 13. Tem uma palavra para nós neste primeiro domingo do ano, neste Evangelho, o terceiro Evangelho, capítulo 13. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 9 e vamos aprender algumas coisas que Deus quer nos instruir nesta tarde. Todos estão aí? Amém. Diz assim a palavra de Deus: e naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não, vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo antes que se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha,
e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos, repita comigo, 3 anos. Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele disse: Senhor, deixa a este ano. Repita comigo, deixa a este ano. Deixa este ano até que eu a escave e a esterque, e se der fruto ficará, e se não depois a mandarás cortar. Palavra do Senhor, oremos a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por tua palavra de vida. Nós rogamos, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração como tenho suplicado. Peço, Deus, que a tua palavra, Senhor, tenha lugar certeiro, Senhor, em nosso coração. Por favor, Deus, fala conosco, a oração que eu faço neste precioso e glorioso nome do grande Salvador e Rei, o Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Pode se assentar, Deus está presente nesta casa. Jesus estava conversando com algumas pessoas e de repente eles trazem para ele algumas notícias, as últimas notícias do dia. As notícias de que havia acontecido uma tragédia. Um grupo de galileus deixou sua província e foi para Jerusalém, para a capital, para o templo, foram adorar, levaram o seu sacrifício. E chegando ali, alguma coisa aconteceu que o governador Pilatos não gostou e mandou matá-los. E o sangue deles se misturou com o sangue do sacrifício, uma coisa horrenda. E eles estavam comentando isso, e o comentário era: o que será que esses homens fizeram de tão ruim para Deus permitir que isso acontecesse com eles? E Jesus trata de explicar o seguinte: que todo dia morre gente. Jesus dá um outro exemplo, daqueles que talvez trabalhando na torre para recuperá-la, para reformá-la, de repente a torre se enverga e cai, e aqueles 18 morrem tragicamente. Morreram porque eram ruins? Porque alguma coisa má fizeram? O que Jesus trata de explicar é que os dramas humanos não se explicam. Todos os dias morrem pessoas. A estatística demonstra que 6.178 pessoas estão morrendo nesta hora enquanto prego. 148.272 pessoas, quase 150 mil pessoas morrem a cada ano. Ou melhor, a cada dia. Por ano, são milhões. Isso nos impressiona, porque morre o bom e morre o mal. Você estar vivo aqui hoje, atravessar mais um ano, já é uma grande bênção da parte de Deus. O salmista, no capítulo 90, versículo 12, nos fala: ensina-nos a contar os nossos dias, de uma tal forma que nós alcancemos coração sábio. Irmãos, viver não é direito, é privilégio. Agora, como é que nós estamos vivendo? Eu me lembro que antes de chegar o ano 2000, alguns chegavam até a pensar que estava escrito na Bíblia, que 2000 não passará. Passamos 2000, aí chegou 2012, aí em 2012, um outro grupo de pessoas começou a fomentar a ideia de que 2012 o mundo se acabaria, e nós estamos em 2014, e o mundo continua de pé, a trancos e barrancos. Mas a grande questão é: será que nós temos aprendido a aproveitar o tempo e as oportunidades que Deus nos oferece? Jesus explica através de uma parábola para aquelas pessoas que pensavam que aquilo era uma retribuição divina pelo mal que aqueles homens causaram. O Senhor diz: não. A verdade é que se vocês não se arrependem, todos morrem igualzinho. Não tem diferença. Morre o bom e morre o ruim. O que é preciso saber é saber entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Aleluia. E aí então o Senhor começa a contar uma parábola, é o contexto, para eles entenderem
que um certo homem era o proprietário de uma vinha, e aquele senhor, depois de 3 anos, vai ver como está o estado da sua plantação, e no meio da vinha, estranhamente, ele planta uma figueira. E aí vem uma coisa: o que está fazendo uma figueira no meio da vinha? Porque vinha é um lugar onde se plantam uvas. O que está fazendo o figo no meio das uvas? Talvez por ornamentação. Por que é que ela foi plantada em um lugar diferente? Porque aquela figueira não estava entre outras figueiras. Sabe, irmãos, Deus nos tirou do mundo e nos plantou na sua casa. Tratou conosco, nos limpou, nos purificou, trabalhou em nós, e depois Ele nos replanta no mundo. E é uma coisa interessante, porque Jesus está dizendo que aquele dono da vinha foi até lá verificar se aquela árvore tinha frutos, e viu que 3 anos havia passado, 3 anos passados, e nada, nenhum fruto, nenhuma mudança, nenhuma transformação. A árvore estava robusta, viva, cheia de folhagens, mas não tinha fruto. Todo mundo que tem um projeto, todo mundo que quer realizar alguma coisa, tem alguma intenção, algum propósito. Quem estuda é para se formar em alguma coisa. Quem forma uma célula é para multiplicar. Quando nós fazemos alguma coisa, temos sempre um propósito em vista, uma meta a alcançar. E o Senhor desta vinha, quando plantou a figueira, Ele tinha um propósito, que não era ornamentar. O propósito era que ela fizesse diferença naquele terreno. É que ali onde ela estava, ainda que fosse diferente, estranho, era ali que ela ia frutificar, era aí que ela iria gerar coisa boa para o seu proprietário. Se Deus te plantou lá no trabalho em que você está, é para fazer diferença. Se Deus te deu a família que Ele te deu, é para fazer a diferença. É para dar figo no meio das uvas. Deus te colocou ali para que você seja bênção para a vida de outros. Mas o que é que Jesus estava falando? Da expectativa do coração do dono. Irmãos, figueira não é uma árvore silvestre. Não dá em qualquer lugar. Ela tem que ser cultivada, ela tem que ser cuidada, tratada. É cultivo. E quando a Bíblia nos fala que aquele homem plantou ali, isso quer dizer que houve um investimento. Houve um investimento da parte de Deus na minha vida e na sua vida. E é para que nós produzamos para a glória de Deus. Sabe o que o Senhor está falando? Eu vou explicar para você, se você me acompanha lá em Marcos, no capítulo 11, você vai entender o que Ele quer dizer com os 3 anos. Por quê? Por 3 anos, o dono da vinha, o Senhor Jesus, visitou Israel. 3 anos, Jesus esteve no templo a cada ano, uma vez por ano, pelo menos, Ele foi ao templo. E diz a Bíblia no capítulo de número 11, que Jesus, versículo 11 também, entra em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Olha só, Jesus vai ao templo, e ele começa a ver tudo o que está acontecendo ali. Ele olha no templo, segundo o Evangelho de Marcos, ele olha e observa tudo o que está havendo, e tem coisas ali que ele estranha, que não era para acontecer no templo e está acontecendo. Estão comprando, estão vendendo, estão cambiando, estão fazendo tudo menos para o propósito pelo qual o templo existe, que deveria ser uma casa de oração,
Aí então o Senhor Jesus, ele olha como já está anoitecendo, não dá para fazer mais nada, ele sai e vai para Betânia. E no dia seguinte ele está voltando, ele está com fome. E quando ele volta, versículo 12, ele tem fome, e ele vê uma figueira no meio do caminho. Jesus com fome, vê a figueira, está andando, e era por volta talvez, eu imagino, deveria ser no mês de março, por ali. Sabe por quê? Porque naquelas regiões, a figueira é a árvore que mais produz 3 vezes ao ano. Ela produz de abril até setembro. Produz a primeira parte dos seus frutos em abril, a segunda parte em agosto, uma terceira em setembro para outubro. É uma árvore que continuamente produz. Mas nessa época, agora de janeiro até março, não há fruto. Diz um outro evangelho, ou neste mesmo, versículo 13, vindo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela, não achou senão folhas. Por quê? Porque não era tempo de figos. Então vem a pergunta: porque Jesus chega, procura figo, está com fome, quer fazer o seu jejum, e ele olha ali e não vê nada, só vê folha, se aborrece, olha para aquela árvore e diz: nunca mais ninguém coma fruto de ti, e vai embora. Tadinha da árvore. O que ela fez? Afinal de contas, nem era tempo de fruto. Como é que o senhor queria achar? Ah, mas tem uma coisa. Eu falei que a figueira é uma das árvores mais frutíferas que há. E se tem folha, tem que ter fruto. Se tem aparência, se parece ser, tem que produzir. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 7, a palavra nos fala que o primeiro erro humano foi exatamente esse: se vestir de folhas de figueira. Se vestiu de folhas para esconder a sua nudez. Irmãos, Deus não quer aparência. Eu olho para mim mesmo e me corrijo. Digo: Senhor, não basta ter aparência, não basta parecer, tem que ser. Não basta, Senhor, o Senhor me dá a oportunidade, eu não aproveitá-la. Jesus teve 3 anos, um tempo de visitação para Israel, abençoou a nação de Israel, e quando ele chega no templo, era só ritual, cerimonialismo, nada mais do que isso, era religiosidade. 3 anos investidos, curando, salvando, libertando. E Israel não entendeu o seu tempo de visitação. Ele chora diante de Jerusalém, ele amaldiçoa a figueira, mas para ele não é a figueira, para ele é Israel, porque até hoje a figueira é símbolo da nação de Israel. Ele olha e se aborrece. Não foi para isso que eu plantei Israel no meio das nações, não foi para isso que eu plantei a igreja no meio do mundo. Foi para frutificar, foi para dar frutos dignos de arrependimento. Por isso que ele aproveita e conta a parábola. Ele tinha já feito uma parábola através de Atos. Ele tinha realizado ali para os discípulos entenderem isso. E agora ele está dizendo por parábola para a multidão entender que ele plantou uma vinha e veio agora fiscalizar, depois de 3 anos, e não deu fruto. Aí ele olha e diz: olha, corta, tira. Quantas pessoas são cortadas repentinamente do mundo? Diariamente as pessoas simplesmente estão, depois já não estão mais. E eu não tenho garantia nenhuma de que amanhã eu estarei de pé, senão pela graça de Deus. Jesus está dizendo que, na parábola, que o homem tinha uma expectativa e uma decepção. Ficou decepcionado com o que viu. Então ele diz: corta, tira, leva embora, tira daqui, está ocupando inutilmente a terra. Aí tem um outro personagem maravilhoso, chamado o vinhateiro, o cuidador da vinha.
Aí o cuidador da vinha, aí em Lucas, no capítulo 13, olha para o dono, para o seu amo, e diz assim: Senhor, deixa ela ali, deixa ainda este ano, deixa só mais um pouco, mais um ano, deixa este ano, para que eu cave, adube, para ver se vai dar fruto. Oh, meu irmão, bendito seja o bom vinhateiro, o Espírito Santo, que não desiste de nós. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele continuamente está dando-nos nova oportunidade. Talvez o ano passado, que foi ano de intimidade, nós não fizemos muita coisa, ao contrário, talvez fomos até menos íntimos do que no ano anterior. Aí a gente dá vontade de desistir de tudo. Aí Deus, o Espírito Santo, olha e diz: calma, é tempo de visitação, mas deixa mais um ano, só mais um ano, eu vou cavar, eu vou adubar, eu vou trabalhar na vida desta árvore, desta figueira, e ela vai dar fruto. Aleluia, louvado seja Deus. Aí aquele que tinha uma expectativa, o dono, e uma decepção, uma frustração, de repente, por causa da palavra do vinhateiro, ele se torna paciente. Está bom, deixa ela aí. Então deixa mais um ano. Deixa mais um ano. Irmãos, o vinhateiro, naqueles 3 anos, já tinha cavado, já tinha adubado. Eu vejo que, por comparação, cavar ao redor significa criar oportunidades de ser abençoada a árvore. E Deus está dizendo que Ele vai preparar situações ao teu redor esse ano para te abençoar. As oportunidades existirão como existiram no ano passado. E Deus vai adubar, vai dar as condições, os recursos para você ser abençoado. Mas tem algo importante aí, porque isso já foi feito antes e não aconteceu nada. Qual é a chave? A chave é aquilo que Jesus falou no começo: arrependimento. Se não vos arrependerdes, se não mudardes de atitude, você vai continuar o ano que vem plantando e não colhendo nada. E por mais que Deus te abençoe, cave, esterque, você vai continuar estéril. Oh Deus, eu não quero isso para a minha vida e nem para a nossa igreja, porque eu nasci para frutificar. Toda árvore boa dá fruto bom, meu irmão. Você nasceu para ser bênção aonde você foi plantado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Todo o trabalho de Deus, todo o investimento que Ele faz em nós, é para que nós frutifiquemos. Por isso que lá em João, no capítulo número 15, a palavra do Senhor nos fala, no versículo de número 8, que nisto é glorificado o dono da vinha, o Pai. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis o quê? Muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Versículo de número, aleluia, 16, diz mais: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao meu Pai, Ele vô-lo conceda. 2 bênçãos aqui para a árvore frutífera, 2 bênçãos maravilhosas. No versículo número 8, aquela árvore que produz muito fruto, glorifica a Deus. É por isso, irmão, que eu não estou nem aí para aquilo que os outros pensam, porque o que eu quero é agradar ao meu Deus. Aleluia. Eu quero glorificar o nome do Senhor. Para isso nasci, para isso você nasceu, para a glória do nome do Senhor. E nisto vão saber, vão conhecer: olha, está vendo aquela menina lá?
ela é diferente. Nisso o Pai é glorificado. Está vendo aquele rapaz lá? Ele serve a Deus. Nisso é glorificado o nome do Pai. E aí tem uma outra bênção. Porque quando você glorifica o nome do Senhor e dá fruto, e o fruto é fruto permanente, tudo, aleluia, tudo, quanto pedires ao Pai, no nome do dono da vinha, no meu nome, disse Jesus, o Pai vô-lo concederá. Aleluia. Esse ano está determinado que será um ano de bênção. Se você priorizar o reino de Deus, será um ano de bênção na sua vida. Por quê, pastor? Porque a palavra que diz em Mateus capítulo 6, 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, que coisas? Aquelas que nos preocupam, o vestir, o comer, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Irmão, tem gente que quando começa a ir para a célula, aí já tem alguns que, glória a Deus, por misericórdia de Deus, a vida rapidamente começa a melhorar. Tem outros que é o sentido inverso, começa a piorar. Mas sabe por quê? Porque Deus está tratando, está mexendo na terra, está cavando, está adubando, para dar mais fruto. Porque ninguém planta num terreno que está cheio de erva daninha. Primeiro tem que limpar o terreno. Agora, se está ruim com Jesus, pior sem Ele, viu? Deixa o Espírito Santo tratar na sua vida, deixa Deus trabalhar. O vinhateiro, o Espírito Santo, veio para nos abençoar. Esse tempo é um tempo de visitação do Senhor para a sua igreja. Quem está forte vai ficar mais forte. Quem está fraco, cuidado com o vento, fica firme, para que Deus te fortaleça, para que você não caia. 2014 é um tempo de bênção para todos nós. Mas, se no inverno você não está frutificando, só tem folha, está na hora de você entender uma coisa muito importante, irmão. Não adianta a gente fingir. Não adianta a gente criar situações como se estivéssemos em um baile de máscaras, ou no jardim do Éden vestidos de folha de figueira. Está todo mundo percebendo, ou mesmo que ninguém perceba, mesmo que você disfarce bem, não é aos outros que nós servimos apenas. Nós servimos ao Senhor. É o Senhor. Foi o Senhor que transformou minha vida e transformou a sua. Quantos querem ser abençoados este ano? Eu também. Eu também. Qual é a chave? Certo rei, todo ano concedia uma anistia no seu reino para alguns criminosos. E um criminoso apenas era solto anualmente. E o rei, ele pessoalmente ia à penitenciária, passava pelos cárceres para conversar com os presos. E todo preso sabia que o rei ia visitar, todos tinham a expectativa de serem livres. Ele passa por um cárcere e pergunta para um dos criminosos: o que você fez para estar aí? Ah, não foi nada tão grave não, rei, eu estou aqui por injustiça social, fui injustiçado. Ah, tá bom. É para a próxima. Por que você está aí? Ah, estou aqui por um erro da sociedade. Tá bom. É para o próximo. Por que você está aí? Ia perguntando um por um, e cada um se justificava, dar suas explicações, até que ele chega em um cárcere, pergunta: por que você está aí? Estou aqui porque mereço. Estou aqui pagando pelos meus erros. Eu sei o que fiz e devo pagar.
E o rei imediatamente diz ao carcereiro: abra este cárcere, esta prisão, e liberte este homem. Qual a diferença? Muitos estão aprisionados ano após ano e nunca saem da prisão espiritual na qual se meteram, simplesmente porque não compreenderam a chave que liberta, chamada arrependimento. A gente só começa a mudar quando a gente se arrepende, reconhece: não, está faltando mesmo isso na minha vida, eu vou trabalhar nisso, ou melhor, vou permitir que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, e vai ser diferente agora nesse ano de 2014. Quando nós fizermos assim, a bênção do Senhor vai chegar sobre nós. Louvado seja Deus pelo nome do vinhateiro, louvado seja o Senhor pelo seu Espírito Santo, que não desiste de nós. Aleluia. Quantos querem um ano melhor? Eu também quero. Fique de pé então, glorifica a Deus comigo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse ano é o ano de jogar fora as folhas. Não viva de aparência. Pare de viver de aparência. Pare de fingir que está tudo bem quando as coisas não estão. Você diz que está tudo bem e está querendo se separar. Você diz que está tudo bem e não consegue conviver com seu irmão. Você diz que está tudo bem e vai abandonar a célula. Você diz que está tudo bem e não quer mais seu ministério. Você diz que está tudo bem e já não vai vir mais para a casa do Senhor. Joga fora essa maneira de pensar e se arrepende. Se arrepende, volta para Deus e diga para o Senhor: Senhor, eu quero esse ano a tua bênção, eu quero dar fruto, eu quero ser frutífero. O Senhor me plantou na tua casa para eu ser uma bênção. Eu vou ser bênção por onde quer que eu andar. Como é que isso vai acontecer? Quando você entregar o volante nas mãos de quem sabe dirigir as nossas vidas. Entregue essa situação na mão do Senhor. Eu quero orar por você nesta tarde. Você que reconhece que precisa frutificar para Deus, que quer um ano diferente na presença do Senhor. Se eu fosse você, eu viria correndo para frente. Você que quer algo mais para Deus, que quer oferecer o seu melhor para Deus, aleluia, que está disposto a se arrepender, aleluia, glórias ao Senhor, aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus. Irmão, esta mensagem não é para você olhar para você apenas. Se você olhar para você, você vai se desesperar. É para olhar para o vinhateiro. É para olhar para o propósito de Deus ter te plantado. Deus não comete equívocos. Deus não erra. Se Deus te trouxe à casa do Senhor, se você nasceu no reino de Deus, não foi por acaso. Deus te trouxe para ser frutífera, frutífero. Deus te plantou para que você seja uma bênção. O inimigo pode soprar no seu ouvido: ai, que vontade de provar o mundo. Mas o mundo nunca teve nada bom que pudesse te oferecer. Mas o bom Espírito Santo de Deus está dizendo que esse ano vai tratar contigo, vai te abençoar, vai te restaurar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é tempo de Deus na sua vida. Esse é o tempo de Deus. O tempo de Deus chegou para você. O tempo de Deus chegou para você. Você vai receber agora uma porção do Espírito Santo de Deus diferente na sua vida, e você não vai separar.
Aleluia. Deus vai colocar um amor diferente no seu coração por seu esposo, por sua esposa. E você vai ser uma bênção no seu trabalho. E você não vai ser despedido, porque o Senhor vai te abençoar ali, naquele lugar. E Deus vai te abençoar nesta nação, nesse querido Nihon, porque Deus te trouxe para cá para ser uma bênção. Aleluia. Pai, nós adoramos o teu nome. Aleluia. Erga a tua mão como quem quer receber alguma coisa da parte de Deus. Erga a sua mão. Aleluia. Erga a sua mão para Deus. Aleluia. Porque Deus vai colocar na tua mão dons espirituais. Deus vai colocar fruto na tua mão. Vai fazer você frutificar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Muitas vezes nós paramos porque não vemos Deus realizar em nossa vida. Mas a Bíblia diz bem claramente: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto peçais ao meu Pai em meu nome, Ele vos conceda. Aleluia. A bênção de Deus se derrama sobre ti nesta hora. Senhor, no poder do teu nome, no poder do teu nome, esse é um tempo de visitação para a tua igreja, esse é um tempo de visitação para todos nós. Vem, precioso vinhateiro, vem, Espírito Santo de Deus, e visita-nos nesta hora. Vem e visita esse lugar. Vem e visita as nossas vidas. Vem e restaura-nos, Senhor. Vem, Senhor meu Deus, e fertiliza-nos. Vem, Senhor, queremos ser frutíferos. Vem, abençoa-nos. Recebe, recebe, recebe agora. Recebe agora. Recebe fertilizante celestial. Recebe da parte de Deus a bênção do Senhor sobre a tua vida. Recebe, recebe agora. Agora está queimando nas tuas mãos, está queimando no teu coração. Oh, é o Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Vem, 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 vem. Agora, 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 agora. Queima, 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 queima. Vem, 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 vem. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Vem, vem sobre nós. Enche esta casa com a tua presença. Enche este lugar de adoração ao nome do Senhor. Vem e trata conosco, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito de Deus, Espírito do Senhor, sopra nesse lugar, sopra sobre as nossas vidas. Oh, aleluia. 2014, ano de prioridade, tempo de Deus nas nossas vidas, tempo de Deus sobre os relacionamentos, tempo de Deus sobre a família, tempo de Deus sobre a nossa casa. Aleluia. Deus te abençoe no nome do Senhor. Aleluia. Deus te abençoe. Se você tem alguém aí do seu lado, dê um abraço nessa pessoa e diga para ele ou para ela: vamos frutificar. Aleluia. Se você tem aqui nesta casa o seu esposo ou a sua esposa, pega a mão dela e diga para ela: querida, esse ano com a graça de Deus vai ser diferente. Com a graça de Deus vai ser diferente. Com a graça de Deus. Esposa, você pode dizer para o teu esposo: a gente vai frutificar para Jesus juntos. Deus vai nos capacitar, vai nos abençoar para o bem de nossos filhos. Dos nossos frutos serão frutos dignos de arrependimento. Jovem, há um potencial tão grande na sua vida, jovem. Aleluia, é tempo de bênção. Deus quer continuar a te usar.
Esse ano, a minha oração é para que Deus use adolescentes e jovens de uma forma muito especial. Aleluia, Deus te abençoe, em nome de Jesus, em nome do Senhor, amém, amém.